Porque o que está acontecendo no nosso Brasil, os escândalos, duas coisas. Primeiro, revela a maldade que há no coração do homem. Outra coisa, nós temos de entender que quem vai julgar estes homens que estão aí, primeiro Deus e segundo o tempo. O tempo é o fator primordial para revelar as verdades e destilar as mentiras. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui na carta de 2 Pedro, quando a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, capítulo 2 de 2ª carta de Pedro: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Não tem acontecido isso? Aqui diz o seguinte, que muitos introduzirão ensinando doutrinas destruidoras, e o caminho da verdade será infamado. Nós evangélicos no Brasil estamos recebendo a paga disso, por causa de homens que se dizem pastores, que se fizeram apóstolos, bispos, que têm escandalizado o nome do Senhor, movidos pela avareza. Tem, na verdade, levado o povo evangélico a ser acuado pela sociedade brasileira. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós oremos ao Senhor para que Deus use as autoridades instituídas por Ele, a promotoria pública, a Polícia Federal, para colocar esses homens na cadeias que estão escandalizando o nome de Jesus. Mas nós que estamos do lado de cá, que somos evangélicos, líderes, que temos tentado andar na presença de Deus e que tenhamos muito cuidado quanto a isso, nós pastores, que nós peçamos a Deus que nos livre em nome de Jesus. Mas o que tem acontecido? Aqui diz que muitos irão ensinar em doutrinas que irão destruir e infamar o caminho da verdade. Tem infamado. O nome de Jesus tem sido odiado, tem aumentado o ateísmo, o ceticismo, tem aumentado o número de pessoas revoltadas contra a igreja evangélica. Mas eu quero dizer para você, que é povo de Deus, escuta, meu irmão, eu tenho dito isso na igreja. Você tem seu pastor lá na sua cidade, na sua igreja, você que está me assistindo, e de repente chega um missionário de fora, um pastor fazendo milagres camuflados lá, e lá estão dizendo que fazem curas. O que é que faz hoje? Muitos saem das igrejas, aquele pastor está ali, aquele líder, há tanto tempo, igreja séria, mas resolvem sair para seguir aquele líder que nem conhece, nem sabe de onde veio. Aqui em Montes Claros, na cidade que eu pastoreio, acontece isso. Chega de vez em quando alguns homens aí, diz que são missionários, ninguém sabe, são casados, ninguém conhece a família, e entram pedindo ofertas, pedindo dinheiro. E quantos da minha própria igreja, das igrejas de pastores sérios aqui em Montes Claros e na sua cidade, que acabam indo. Então, meu irmão, primeira coisa que eu quero dizer para você, povo de Deus, valorize a sua liderança, valorize o seu pastor. Se você tiver de sair da tua igreja para ir para outra comunidade, conheça a vida, o caráter, conheça quem é aquele líder que você está querendo congregar lá. Porque no final dos tempos, a Bíblia Sagrada diz que surgirão falsos mestres, falsos pastores, que serão lobos disfarçados em ovelhas. E eu quero dizer que eu quero rasgar aqui com vocês, queridos. E a questão é que o povo gosta de ser enganado. O povo brasileiro, muitos que se dizem cristãos, que estão dentro dessas comunidades, estão muito atrás de curas, de milagres, estão atrás de prosperidade. E essa doutrina da prosperidade, essa doutrina diabólica que diz que você tem que determinar, que diz que se você não foi curado é porque você não tem fé e é porque você está em pecado e determina a cura. E com isso nós temos visto
muitos que estão seguindo a estes homens. Então, gente, com todo temor e temor, os escândalos, nós como povo de Deus, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, sejais simples como a pomba e prudentes como as serpentes. Vamos firmar na Bíblia, gente. Aqui diz ainda em 2 Pedro 2, aqui diz, versículo 3, também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado já está desde há muito tempo. Então acontece, são homens movidos pela avareza, líderes que gastam tempo só pedindo dinheiro ao povo, pedindo dinheiro. Gente, é bíblico, o dízimo é bíblico, a oferta mas o que estão fazendo é a comercialização da fé. Vamos despertar, povo de Deus. Mas eu quero dizer, a Bíblia diz que o escândalo viria. A Bíblia diz que muitos falsos profetas viriam. O próprio Jesus diz que muitos virão fazendo milagres. Mateus capítulo 24 diz que muitos viriam fazendo milagres. Outra coisa, gente, nós temos de aprender o seguinte: a Bíblia diz que esses falsos profetas, falsos mestres, eles iriam ensinar e eles fariam curas, eles fariam até prodígios, sinais e maravilhas. Então não significa que um pastor, que um bispo, que um apóstolo, que está fazendo curas, que é homem de Deus, não, gente. A Bíblia diz em Lucas que naquele dia muitos vão dizer: em teu nome, Senhor, expulsamos os demônios, em teu nome fizemos curas, fizemos maravilhas, eu não vos conheço. Então, quero terminar e dizer o seguinte: povo de Deus, vamos voltar para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus. Não fique sendo levado aí, meu irmão, por qualquer vento de doutrina. Vai para a igreja lá porque o pastor está jogando lenço, está jogando terno e todos estão caindo no chão. Eu não estou dizendo que a pessoa que está caindo no chão, que é do diabo, que é emocionalismo. Eu estou dizendo, Deus pode derrubar? Pode, mas a nossa regra, única regra de fé e de prática é a Bíblia. As pessoas vão para a igreja porque lá está tendo cura, milagres. Gente, olha a vida do líder, olha qual comunidade você está frequentando, não deixe de seguir a Bíblia. A questão, gente, que no meio desses escândalos, no Brasil, eu quero dizer, tem muito homem de Deus sério, tem muita mulher de Deus séria, tem muitos líderes, homens honestos, homens trabalhadores, homens convertidos, homens e mulheres de Deus. Mas eu quero pedir você, meu irmão, para que você fique atento. A Bíblia diz que no final dos tempos, até os eleitos, possivelmente os eleitos, seriam enganados. Mas eu volto a repetir, tem muitos entre o povo de Deus que gostam de ser enganado. Vi um caso aqui em Montes Claros, de um casal que vendeu a casa e entregou todo o dinheiro para a igreja. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar, gente? A gente vê alguns líderes que na verdade gastam 1h30 de culto, 1 hora é só pedindo dinheiro, manipulando o povo e não tem palavra. Muitos só estão pregando prosperidade, que você tem que ficar rico, que você é filho do rei. Cadê a cruz? Cadê a morte? Cadê abandonar esta vida, este mundo que jaz no maligno? Se nós queremos ganhar o reino dos céus, temos de perder. E neste mundo iremos perder, queridos. Então, preste atenção, povo de Deus. Esta reflexão nossa, esta revolta que eu tenho ficado, de muitos que estão escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o tempo vai revelar a verdade, destilar as mentiras. Mas a igreja continua caminhando, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.